Eu matei um homem esta noite, e o pior é que não sinto remorso, só uma frieza que me devora por dentro, como se o meu coração tivesse sido substituído por uma lâmina afiada. A minha filha adotiva, a Ana, de 17 anos, ligou-me há 3 horas a soluçar que o padrasto novo a estava a bater, que a mãe biológica a vendia como se fosse mercadoria no mercado de rua em Alfama, e que ela preferia morrer do que voltar para aquela casa infernal. E eu, que a criei como minha durante 7 anos antes de a perder para um sistema judicial podre, jurei que ia buscá-la, mas o que eu não disse foi que, no caminho, ia queimar tudo o que a tocou com maldade, mesmo que isso me transformasse num monstro que nem eu reconheço. Eu estava na cozinha da minha casa em Cascais, o sol poente atingir o mar de laranja através da janela aberta, quando o telemóvel vibrou como um animal ferido. O ar cheirava a bacalhau assado que eu preparava para o jantar solitário, um ritual que me mantinha ancorado à normalidade, ou ao que restava dela. Atendi sem olhar para o ecrã, pensando que seria o meu irmão a confirmar o encontro de amanhã no Porto. Mas a voz do outro lado era um sussurro rouco, entrecortado por soluços que me gelaram o sangue. Pai. Por favor. Vem buscar-me. Ele me magoa. A mamã diz que eu mereço, que sou uma carga. Era a Ana. A minha Ana. A menina que eu resgatei de um orfanato em Évora aos 10 anos, com olhos castanhos como o dor no outono e um sorriso que iluminava as noites em que o divórcio me deixava afogar em uísque barato. Eu a adotara legalmente, jurei protegê-la do mundo que a abandonara, o pai biológico um toxicodependente que morrera de sobredose em Setúbal, a mãe uma sombra que preferia os homens ao cheiro de bebê. Mas então veio o escândalo, eu, um advogado de meia-idade, acusado falsamente de assédio por uma ex-cliente vingativa. O tribunal, num erro grotesco, retirou-me a custódia e entregou-a de volta à mãe biológica, agora reabilitada, com um novo marido, um construtor civil de Oeiras que exibia troféus de golfe como se fossem medalhas de honra. Onde estás, filha? Diz-me já. A minha voz saiu como um rosnido, as mãos tremendo tanto que larguei o copo de vinho tinto no chão de azulejos, o líquido espalhando-se como sangue fresco. Ela murmurou o endereço, uma paragem de autocarro abandonada na periferia de Lisboa, perto do antigo matador de Marvila, onde o cheiro a ferrugem e urina para eterno no ar úmido. Estou escondida num contentor. Tenho medo que ele me encontre. Ele disse que me mata se eu fugir outra vez. Clique. A chamada caiu, e o silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito, um vazio que me sugou para o abismo da memória. Lembrei-me do dia em que a trouxe para casa pela primeira vez. Ela era magra como um junco, as costelas visíveis sob a camisola poída, mas agarrou-se à minha perna como se eu fosse o único porto seguro no mar de tempestades. Ensiná-la a surfar nas praias de Carcavelos, as noites em que lhe contava histórias de D. Sebastião perdido no deserto, prometendo que eu nunca a deixaria sozinha. E agora, aos 17, ela era uma jovem mulher com curvas que atraíam olhares indesejados, e eu não estava lá para a proteger. O divórcio da minha mulher, a Isabel, fora amargo, ela alegara que eu era obcecado pela criança alheia, que a minha dedicação à Ana nos separava. Mas era mentira, era o ciúme dela pelo laço que eu tecera com uma alma ferida. Peguei nas chaves do carro, um velho Renault que rangia como os meus ossos aos 45 anos, e saí porta fora sem trancar. O trânsito na A5 era um inferno de luzes vermelhas, buzinões e o cheiro a escape que me fazia náuseas, mas eu acelerava como um demónio, o coração a martelar contra o peito. Enquanto conduzia, a mente divagava para o passado recente, as visitas supervisionadas que o tribunal me impusera, vendo-a magra e com olheiras, a contar-me em sussurros sobre as festas da mãe, onde homens de fato e gravata bebiam demasiado e tocavam onde não deviam. Eu apresentara queixas, mas o sistema, o glorioso sistema português, com os seus papéis enrolados e juízes apressados, arquivara tudo como alegações infundadas. A mãe dela, a Carla, era uma vendedora de cosméticos que se reinventara como mãe dedicada para impressionar o novo marido, o Rui, um tipo de 40 anos, com tatuagens de âncoras nos braços e um sorriso que cheirava à falsidade. Cheguei a Marvila ao anoitecer, o sol mergulhando atrás dos blocos de betão grafitados, tingindo o céu de um vermelho que parecia presságio. O matador abandonado erguia-se como um esqueleto de metal enferrujado, e o contentor que ela mencionara era um monte de lixo ao lado de uma pilha de pneus velhos. Ana. Chamei, a voz e quando no vazio. Nada. O pânico subiu-me à garganta como baile. Revirei o lixo, cortando as mãos em latas afiadas, até que ouvi um gemido fraco. Lá estava ela, encolhida num canto escuro,
o rosto inchado de lágrimas e um hematoma roxo na maçã do rosto que me fez ver estrelas vermelhas. Pai! Ela atirou-se aos meus braços, o corpo tremendo como uma folha ao vento. Cheirava a suor e medo, a camisola rasgada revelando marcas de dedos nos ombros. Ele. O Rui. Ele me obrigou a ir. A mamãe ria, disse que era assim que se portam as raparigas grandes. As palavras saíram aos pedaços, e cada uma era uma faca no meu peito. Abracei-a com força, sentindo os ossos frágeis sob a pele, e jurei em silêncio, ninguém mais a tocaria. Mas o juramento não era de amor paternal, era de ódio puro, um fogo que me consumia as entranhas. Levámo-la para o meu carro, ela enroscada no banco da frente como uma criança, e dirigi de volta a Cascais sem parar para pensar. No caminho, ela adormeceu, exausta, e eu planeava. O Rui, eu sabia onde ele trabalhava, numa obra em Belém, construindo mais um condomínio de luxo para ricos que fingem não ver a miséria ao lado. A Carla, a traidora que me roubara a filha e a atirara aos lobos. O sistema, mas esse viria depois. Primeiro, a vingança pessoal, crua e imediata, como o fado que ecoa nas ruas de Alfama, dor sem alívio, só o lamento eterno. Chegamos a casa, e instalei-a no quarto que mantivera intacto, posters de surf nas paredes, o urso de peluche que lhe dera no aniversário dos 13. Ela comeu pouco, só sopa de peixe que lhe preparei, os olhos vidrados como se o mundo a tivesse quebrado. Não me mandes voltar, pai. Por favor. As palavras dela foram o gatilho. Naquela noite, enquanto ela dormia sob sedativos que lhe dei para descansar, eu peguei no meu antigo dossiê de advogado, contactos, endereços, fraquezas. O Rui tinha dívidas de jogo no casino de Estoril, eu sabia, porque investigara antes. A Carla traficava pastilhas para festas, um segredo que uma amiga comum me sussurrara. Mas a raiva não era só intelectual, era visceral, um animal que me roía às noites. Deitei-me na cama ao lado do quarto dela, o sono fugindo como um ladrão, e imaginei as mãos dele no corpo dela, grossas, calejadas de betão, apertando onde deviam proteger. Chorei pela primeira vez em anos, lágrimas quentes que me queimavam a pele, misturadas com o ódio que me endurecia a alma. Eu não era mais o homem que surfava ondas ao amanhecer, era um predador, e o amanhecer traria sangue. O sol nasceu sobre Cascais como uma ferida aberta, dourado e impiedoso, infiltrando-se pelas cortinas e acordando-me com a sua luz crua. A Ana ainda dormia, o peito subindo e descendo em ritmo irregular, mas o hematoma no rosto dela era um lembrete vivo, roxo e inchado como uma acusação. Levantei-me devagar, os músculos doridos da tensão da noite, e preparei café forte, o tipo que os pescadores de Ericeira bebem para aguentar o mar revolto. Enquanto o bolo chiava na cafeteira, olhei para o telemóvel, 3 chamadas não atendidas da Carla. Ignorei-as. Ela que esperasse, o pânico dela seria o meu combustível. Desci ao escritório no resto do chão, uma divisão forrada de livros de direito e pastas amareladas pelo tempo, e liguei o computador. Como advogado reformado, ou semi-reformado, após o escândalo que me custara a licença, ainda tinha acesso a bases de dados que o comum dos mortais invejaria. Comecei por pesquisar o Rui Almeida, 42 anos, casado com Carla Santos A2, dono de uma pequena empresa de construção em Oeiras. Registros fiscais revelavam dívidas, 50.000 euros ao banco, mais uns tantos agiotas do Bairro Alto. Fotos de redes sociais mostravam-no em pose de macho alfa, braços ao peito num ginásio de luxo, com legendas sobre conquistar o que é nosso. O estômago revirou-se-me. Ele via a Ana como uma conquista. Uma propriedade. A Ana acordou por volta das 10, o cabelo desgrenhado caindo sobre os olhos assustados. Bom dia, filha. Como te sentes? Sentei-me na beira da cama, a mão hesitante no ombro dela. Ela encolheu-se por instinto, e isso doeu mais que qualquer soco. Melhor. Mas tenho medo que venham buscar-me. As palavras dela eram frágeis, como vidro rachado. Contei-lhe o plano, ela ficaria comigo, eu trataria do legal, um habeas data, uma queixa por maus tratos. Mas nos meus olhos, ela viu a escuridão. Pai, não faças nada estúpido. Não percas tudo outra vez por mim. Ri-me, um riso seco como o vento do Alentejo. Eu já perdi tudo, Ana. Agora, só quero recuperar o que é nosso. Almoçamos na varanda, com vista para o Atlântico que lambia a costa com ondas preguiçosas. Comi sardinha grelhada,
Ela beliscou pão com queijo da serra, um banquete simples que contrastava com o caos na minha cabeça. Enquanto ela falava, aos poucos, sobre os horrores, as noites em que o Rui a trancava no quarto, para aprender disciplina, as festas onde a Carla a obrigava a servir drinks vestida de forma provocante, os toques que começavam casuais e acabavam em violência. Ele dizia que eu era como a mãe, que os homens pagam por coisas assim. Cada confissão era uma lança, e eu apertava o garfo até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ouvi, gravei mentalmente cada detalhe, transformando dor em munições. À tarde, levei-a ao médico em Estoril, um amigo de longa data, o Dr. Mendes, que não faria perguntas desnecessárias. Ele confirmou os hematomas, prescreveu calmantes e antibióticos para infecções que ela não mencionara. Maus tratos graves, João. Denuncia já. Assenti, mas o meu plano ia além da lei. No regresso, paramos numa pastelaria em Parede, comprei-lhe um travesseiro de nata, doce como memórias antigas, e ela sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido que me recordou porque valia a pena o inferno. Mas o telefone tocou de novo, Carla. Atendi desta vez, a voz dela um misto de fúria e fingida preocupação. Onde está a minha filha, seu ladrão? Ela fugiu, e tu a escondes. Vou chamar a polícia. Ri-me no telefone, um riso baixo e perigoso. Chama, Carla. Diz-lhes como vendes a tua própria sangue por um copo de gin. Ou como o teu maridinho gosta de raparigas novas. Silêncio do outro lado, depois um ganido, tu não sabes de nada. Ela é problemática, mente para chamar atenção. Desliguei, o ódio a ferver como vinho a aquecer demais. Naquela noite, enquanto a Ana via um filme antigo na televisão, O Leopardo, com as suas intrigas palacianas que ecoavam a nossa tragédia, eu saí. Dirigi até Oeiras, o subúrbio chique com as suas moradias geminadas e jardins impecáveis, um contraste gritante com a podridão que abrigava. Estacionei a 2 ruas da casa deles, uma vivenda modesta com fachada de estuque amarelo e um carro de trabalho sujo na entrada. Esperei, fumando um cigarro atrás do outro, hábito que retomara naquela manhã, até ver o Rui sair, bêbado, cambaleando para o carro. Seguiu a distância, o coração um tambor de guerra. Ele parou no casino de Estoril, luzes neon pescando como promessas falsas. Entrei atrás dele, misturando-me na multidão de perdedores e sonhadores. O Rui estava na mesa de blackjack, pilhas de fichas a minguar, o suor a prelar a testa. Aproximei-me, casual, pedindo uma bebida ao bar. Boa sorte, amigo, disse, batendo no ombro dele. Ele virou-se, olhos engestados, quem és tu? Sorri, alguém que perdeu uma filha para um porco como tu. O soco veio rápido, mas eu estava preparado, anos de boxe amador em Sintra. Desviei, contra-ataquei com um gancho no estômago que o dobrou ao meio. Seguranças intervieram, arrastando-nos para fora, mas não antes de eu sussurrar ao ouvido dele, isto é só o aperitivo. Amanhã, perdes tudo. Voltei para casa às 2 da manhã, os nós dos dedos inchados, mas a alma mais leve, não por paz, mas por liberação. A Ana dormia, alheia, e eu sentei-me no escuro, bebendo conhaque até o gosto amargo da vingança me encher a boca. O que eu fizer era ilegal, sim, mas lógico, um predador responde ao outro na sua língua. E o pior? Eu ansiava pelo próximo passo, pela queda total deles. O sono veio por fim, sonhei com o mar de Cascais engolindo navios, e eu no leme, rindo. Os dias seguintes foram uma dança precária entre a rotina fingida e o planeamento subterrâneo. De manhã, levava a Ana à escola em Cascais, matriculei-a numa privada discreta, pagando do meu bolso magro de pensão e freelances legais, onde ela se esforçava por sorrir para os colegas, mas eu via o fantasma nos olhos dela, o medo que a fazia saltar a cada campainha. Vai correr bem, filha. És forte como a tua avó lentejana, dizia, beijando-lhe a testa antes de a deixar. Mas dentro de mim, a força era outra, uma teia de contactos que tecia no silêncio das tardes. Contactei o meu antigo parceiro de escritório, o Miguel, agora juiz em Lisboa. Encontrei-me com ele num café encheado, o ar cheio do aroma a galão e pastéis de Belém, turistas rindo alheios ao drama que se desenrolava numa mesa ao canto. João, estás louco. Interferir na custódia é suicídio profissional. Mostrei-lhe as fotos que tirei do corpo da Ana, hematomas, arranhões, e o relatório médico. Não é interferência, é justiça.
A Carla e o Rui são veneno. Miguel hesitou, os olhos por trás dos óculos redondos a pesarem o risco. Vou ver o que posso fazer. Mas mantém-te limpo, homem. Não faças como da última vez. Da última vez, o escândalo falso que me custara tudo. Assenti, mas a limpeza era ilusão, as minhas mãos já estavam sujas. Enquanto isso, a Ana abria-se mais. Numa noite chuvosa, com o vento atlântico a uivar contra as janelas, sentámo-nos na sala com chá de limão, uma tradição que ela adorava, recordando as visitas ao médico em Évora. Pai, porque eu? O que fiz para merecer isto? A pergunta dela era um abismo, e mergulhei nele com honestidade brutal. Nada, filha. O mundo é injusto, come os fracos como pão. Mas nós não somos fracos. Lembra-te da história do Zé Povinho. Ri da desgraça, mas luta quieto. Ela chorou então, um choro catártico que lavou parte da sujeira, e eu abracei-a, sentindo o peso da responsabilidade como correntes. Naquele momento, o amor paternal colidia com a fúria, proteger era amar, mas vingar era sobreviver. O próximo passo contra o Rui foi subtil, como o vinho do Porto que envelhece na sombra. Descobri os agiotas através de um informador no bairro Alto, um antigo cliente, o Tony, que gerira divórcios sujos para mim. Encontrei-me com ele num tasco escondido, paredes forradas de azulejos azuis e o cheiro a bacalhau frito pairando pesado. O Rui deve-te. Não, mas eu faço um favor, anonimizo uma denúncia às finanças sobre as dívidas dele. Em troca, tu espalhas o rumor que ele anda a foder a enteada. Tony riu, dentes amarelados pelo tabaco. Gosto do teu estilo, João. Vingança à portuguesa, devagar, mas cortante. Saí dali com um aperto de mão selada em segredos, e na manhã seguinte, o Rui acordou com inspetores fiscais à porta, eu via pelas câmaras de segurança que instalei discretamente na rua. A Carla reagiu como esperava, pânico histérico. Ligou-me de novo, voz trêmula, o que fizeste? Ele vai perder o emprego. A Ana é minha, devolva-a. Gritei de volta, pela primeira vez deixando o ódio fluir livre, tua. Tu que a trocas por noites de luxúria. Ela é minha sangue, Carla. E tu vais pagar por cada lágrima. Desliguei, o peito arfando, e saí para correr na praia de Carcavelos, ondas quebrando como a minha sanidade, sal no ar limpando o veneno. Mas o exercício não acalmava, acelerava o pulso da obsessão. Eu via faces neles, o Rui como o pai ausente que me abandonara em Shildud, a Carla como a Isabel que me traíra com mentiras. A vingança não era só pela Ana, era pela pilha de feridas que eu carregava, agora canalizadas num só golpe. A Ana notou a mudança em mim, os olhares distantes, as noites em claro. Pai, estás a planear algo perigoso, não estás? Confrontou-me na cozinha, enquanto eu cortava cebolas para um cozido à portuguesa, lágrimas falsas misturando-se às reais. Parei, a faca na mão brilhando sob a luz fluorescente. Sim. Mas é para te proteger. Confia em mim. Ela tocou-me o braço, olhos suplicantes, não te tornes no monstro que eles são. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino rachado, questionando o limite entre justiça e loucura. Mas o limite já fora cruzado, o regresso era ilusão. Naquela semana, o Miguel ligou, bom sinal. O tribunal marcou audiência para custódia provisória. Mas há contra-alegações, dizem que tu a raptaste. Ri amargamente. Eles que mintam. Eu tenho provas. Preparei-me para a batalha legal, mas o plano pessoal avançava paralelo. Contactei o maker freelance em Coimbra, uma rapariga de 20 e poucos que me devia um favor de um caso antigo. Quero mails, fotos, tudo do telemóvel do Rui. 2 dias depois, recebi um ficheiro, mensagens dele a marcar encontros com a Ana, promessas de recompensas se ela se portasse bem. Vômito subiu-me à garganta, imprimi tudo, selando o destino dele. A noite da retaliação chegou num sábado, o ar de Cascais carregado de jasmim e sal deixei a Ana com uma vizinha de confiança, vai ao cinema, filha, eu resolvo isto, e dirigi para Lisboa. O Rui estava num bar em Cais do Sodré, afogando as dívidas em cerveja Sagres. Entrei, o lugar lotado de marinheiros e putas de fim de semana, música fada ao fundo como lamento. Sentei-me ao balcão ao lado dele, pedi um copo de aguardente. Lembras-te de mim? Do casino.
Ele virou-se, rosto inchado de álcool e raiva. Tu! O pai da puta! O insulto acendeu o pavio. O barulho da luta foi abafado pela multidão. Eu parti-lhe o nariz com um soco seco, sangue espirrando no balcão como vinho derramado. Ele revidou, acertando no meu olho, mas eu era mais frio, agarrei pela gola, arrastei para o beco atrás, onde o cheiro a lixo e urina era o perfume da vingança. Pelo que fizeste à minha filha, vais apodrecer. Atirei-o contra a parede, chutes no estômago até ele cuspir sangue e implorar. Para. Eu não. Foi ela que provocou. Mentira. Um último murro, e ele caiu, inerte. Chamei uma ambulância anonimamente, mas deixei o dossiê das mensagens ao lado dele, prova para a polícia. Voltei para casa ao amanhecer, o olho roxo latejando, mas a alma em chamas purificadas. A Ana esperava-me, olhos vermelhos de preocupação. O que aconteceu? Abracei-a, mentindo pela primeira vez, nada que não resolvesse. Mas no espelho, via o monstro que ela temera, um homem com sangue nas mãos, rindo no escuro. A audiência no Tribunal de Lisboa foi um circo de formalidades, o ar abafado cheirando a papel velho e desodorizante barato, juízes de toga preta a olharem por cima dos óculos como deuses distantes. Sentei-me na sala de audiências, a Ana ao lado, vestida num fato simples que lhe comprara em Sintra, azul marinho, como o Tejo em dia de nevoeiro. O Miguel representava-me pro bono, o seu fato cinzento impecável contrastando com o meu, amarrotado pela insônia. Do outro lado, a Carla, maquiada como uma atriz de telenovela, o Rui ausente, hospitalizado, segundo os rumores que espalhara. O tribunal ouve as alegações de maus-tratos, anunciou o juiz, voz monótona como o rodar de um elétrico antigo. O Miguel apresentou as provas, fotos, relatório médico, as mensagens do telemóvel que a Écar extraira. A Carla negou tudo, lágrimas falsas escorrendo, é uma cabala. A minha filha mente por causa do pai adotivo, que a manipula. A Ana, de cabeça baixa, falou quando chamada, não é mentira, excelência. O Rui. Ele me tocava. A mamã sabia e ria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo arrastar de uma cadeira. O juiz franziu o sobrolho, provas digitais serão verificadas. Custódia provisória ao requerente João Mendes, pendente investigação. Saímos dali vitoriosos, mas o triunfo era amargo, como fado cantado num salão vazio. No elétrico de regresso a Cascais, a Ana encostou a cabeça ao meu ombro, sussurrando, obrigada, pai. Mas sinto-me suja, como se parte de mim ficasse com eles. Apertei-lhe a mão, o coração apertado, a sujidade é deles, filha. Nós limpamos com tempo. Mas eu sabia que o tempo não cura tudo, deixa cicatrizes que coçam nas noites quietas. A retaliação contra a Carla foi mais psicológica, uma dissecação lenta da mente dela, como um cirurgião alentejano a abrir um porco para o Natal. Descobri o seu segredo maior através do Tony, ela não vendia só cosméticos, traficava êxtase para festas em casas de Cascais, usando a Ana como testemunha para despistar polícias. Marquei um encontro falso, um cliente rico interessado em estoque grande, usando um telemóvel pré-pago e uma voz distorcida. Encontrei-me com ela num café em Belém, perto dos Jerónimos, o sol de meio-dia batendo impiedoso nas mesas de ferro forjado. Ela chegou atrasada, saltos altos clicando no pavimento, saia justa revelando curvas que o tempo e o vício começavam a corroer. Então, o que queres? Bom material, fresco de Espanha. Sorri por trás dos óculos escuros, voz grave, quero tudo. E quero saber como te sentes a vender a tua filha no pacote. O reconhecimento veio lento, depois pânico, tu. João. Filho da puta. Tentou fugir, mas eu bloqueei-lhe o caminho, sussurrando, a polícia já tem as gravações das tuas entregas. E as mensagens para o Rui sobre partilhar a miúda. Acabou, Carla. Ela desabou na cadeira, rosto pálido como queijo fresco, gemendo, por favor. Não leves a Ana. Eu mudei. Ri, frio, mudaste. Como o vinho azedo que vira vinagre. Desaparece da vida dela, ou eu faço-te desaparecer. Deixei-a ali, tremendo, e enviei o dossiê anónimo à PJ, Polícia Judiciária. 2 dias depois, notícias, redada em Oeiras por tráfico. A Carla, algemada em manchetes do Correio da Manhã,
mãe vendedora de droga envolvida em escândalo familiar. A Ana leu o artigo na cozinha, olhos arregalados. É verdade, pai. Ela. Presa. Assenti, servindo-lhe ovos mexidos com chouriço. Sim. Agora, podes respirar. Mas o alívio dela era frágil. Naquela noite, ouvia chorar no quarto, lamentando a mãe que nunca tivera. Abracei-a no escuro, murmurando canções de embalar do Minho, mas o meu próprio sono era assombrado por dúvidas. Tinha eu curado ou só transferido a ferida? O Rui saiu do hospital com o nariz partido e a reputação em farrapos. As dívidas acumularam-se, a empresa faliu sob escrutínio fiscal, e ele vagueava pelas ruas de Oeiras como um fantasma, bebendo em tasquinhos, pedindo favores a quem o evitava. Esperei o momento perfeito, uma noite de quinta-feira, chuva fina caindo como lágrimas de Deus, transformando as ruas em rios de luz refletida nos neons. Encontrei-o num bar de operários em Linda a Velha, curvado sobre uma cerveja morna. Senta-te, disse, deslizando para o banco ao lado. Ele ergueu os olhos, rosto inchado de inchaço e remorso fingido. O que queres agora? Já me bateste o suficiente. Quero ouvir-te confessar. A minha voz era aço, o copo de cerveja intocado à minha frente. Ele riu, amargo. Confessar. Aquela puta provocava-me. A Carla incentivava, dizia que era educação. O ódio explodiu como uma onda em Nazaré, agarrei pela garganta, unhas cravando na pele flácida. Diz à polícia. Ou eu acabo que comecei no beco. Ele engasgou, olhos esbugalhados. Está bem. Está bem. Vou confessar. Só me deixa viver. Soltei-o, ele tossindo como um cão afogado. Saí para a chuva, o coração martelando vitória, mas o estômago vazio de náusea. Vingança era doce. Não, era cinza, como o céu de Lisboa em novembro. De regresso, a Ana esperava com um jantar improvisado, bacalhau à brás, aprendido de vídeos online. Pai, conta-me uma história boa. Nada de dor. Contei-lhe de D. Afonso Henriques, conquistando o trono com astúcia e coragem, omitindo as traições. Ela riu, e por um momento, a casa pareceu inteira. Mas no meu quarto, sozinho, o espelho refletia um estranho, rugas mais fundas, olhos fundos de segredos. A lei avançava, custódia permanente concedida, o Rui e Carla processados, mas o preço era a minha humanidade, erudida como falésias em guincho. E então veio o backlash, uma carta anónima. Sê cuidadoso, João. Os monstros caçam em matilha. Alguém sabia. O medo novo instalou-se, frio como o vento do norte, mas não recuei. A vingança não acabava, evoluía, para proteger o que restava. Os meses de verão em Cascais trouxeram uma ilusão de paz, o ar salgado misturado com o cheiro de churrascos nas praias, famílias rindo sob guarda-sóis como se o mundo não guardasse cicatrizes. A Ana florescia devagar, aulas de surf comigo ao amanhecer, ondas quebrando suaves em parede, o seu riso e quando sobre a água como sinos de igreja. Olha, pai. Apanhei a onda inteira. Gritava, emergindo encharcada, e eu aplaudia, o coração inchando de orgulho misturado com culpa, por cada dia que lhe roubara naqueles anos perdidos. Mas à noite, quando o mar se acalmava, os demónios acordavam, sonhos com o Rui a rir, a Carla a sussurrar mentiras, e eu, afogando-me em sangue. A carta anónima não era blefe. Uma semana após a sentença final, custódia total minha, proibição de contacto dos ex-guardas, o meu carro foi vandalizado, pneus cortados, monstro rabiscado no capô com spray vermelho. Chamei a polícia, mas o agente, um tipo jovem de bigode fino, encolheu os ombros. Vingança familiar, senhor. Comum nestes casos. Comum? Como se a dor se medisse em estatísticas. Instalei câmaras em casa, trancas novas nas portas, mas o medo instalou-se na Ana também. Pai, e se eles voltarem? O Rui saiu da prisão em condicional. Abracei-a, mentindo, não voltarão. Eu cuido de tudo. Mas o tudo era um abismo, e eu mergulhava mais fundo. Decidi contra-atacar, contactei um detetive privado em Porto, o Vasco, um ex-militar com cicatrizes de Angola que cheirava a tabaco e pragmatismo. Encontrei-me com ele num hotel em Aveiro, canais refletindo o céu cinzento, o ar úmido como um lamento. Quero saber quem está por trás das ameaças. E onde o Rui e a Carla se escondem agora? Ele acendeu um cigarro,
olhos astutos, custa caro, João. E perigoso, estes tipos não jogam limpo. Paguei adiantado, meio da minha poupança, e voltei para Sul com um nó no estômago. A vingança tornara-se vício, cada passo um risco que me isolava mais. Enquanto esperava relatórios, foquei na Ana, inscrevi-a em terapia com uma psicóloga em Estoril, a doutora Sofia, uma mulher de meia-idade com sotaque transmontano e olhos que viam através das máscaras. As sessões eram semanais, e eu esperava fora, lendo jornais sobre escândalos políticos que pareciam triviais comparados ao nosso. Uma tarde, a doutora Sofia chamou-me. A Ana confia em si, mas carrega culpa, acha que provocou o que aconteceu. Ajuda a perdoar, João. O ódio consome. Perdoar. A palavra era veneno na minha língua. Eles não merecem perdão. Ela suspirou, não é por eles. É por vós. O relatório do Vasco chegou por mail encriptado. O Rui vivia num barraco em Sacavém, trabalhando a bleca em obras ilegais, bebendo para esquecer as noites na cadeia. A Carla, pior, prostituição em motéis de Elfragide, viciada em heroína, um paradeiro instável. E a ameaça? Um primo do Rui, um capanga de Cascais chamado Zé, com ligações a gangues de droga. Marquei Zé como alvo, não morte, mas ruína. Numa noite de lua cheia, dirigi para o seu antro, um bar de strip em Oeiras, música eletrónica pulsando como veias expostas. Entrei disfarçado de apostador, cerveja na mão, e aproximei-me quando ele saiu para fumar. Zé, ouvi que andas a mexer com o que não devias. Ele cuspiu o cigarro, punhos cerrados, quem és, caralho? Mostrei uma foto da Ana no telemóvel, alguém que protege a família. Para de ameaçar, ou perdes os dentes. Ele riu, avançando, mas eu era mais rápido, um joelho no groin, um soco na mandíbula que o atirou ao chão molhado de chuva. Diz ao Rui, acabou. Ou eu acabo convosco. Deixei-o ali, gemendo, e saí antes dos bouncers chegarem. O pulso acelerado era êxtase e terror, eu vivia na corda bamba, um passo do abismo. A Ana progredia, ganhou um prémio na escola por um ensaio sobre resiliência no fado português, lendo no auditório lotado, voz firme apesar do tremor. Abracei-a no final, lágrimas nos olhos, estou orgulhoso, filha. És luz. Mas o meu orgulho era sombreado, o Vasco ligou nessa noite, Zé falou. O Rui planeia raptar a miúda para chantagem. Fica alerta. O pânico gelou-me, barricadas em casa, revólver registado no cofre, herança do pai, nunca usado até agora. A confrontação final veio num domingo de outono, folhas douradas caindo como confetes fúnebres em Sintra. O Rui apareceu à porta, sóbrio pela primeira vez, olhos suplicantes, João, fala comigo. Quero ver a Ana, pedir perdão. A fúria subiu como maré alta, arrastei-o para o quintal, o revólver na mão tremendo. Perdão? Depois do que fizeste. Ele ajoelhou-se na relva molhada, eu errei. A prisão mudou-me. Deixa-me compensar. A Ana ouviu o barulho, aparecendo na porta, rosto pálido. Pai, não. A visão dela paralisou-me, o dedo no gatilho hesitou. Em vez de disparar, bati-lhe, socos controlados, como lições de boxe, até ele sangrar e implorar. Vai-te embora e nunca mais voltes. Ou mato-te. Ele rastejou para o carro, deixando uma mancha vermelha no caminho de cascalho. A Ana correu para mim, soluçando, quase o mataste. És como ele agora. As palavras dela foram o golpe final, rachando a armadura. Abracei-a, chorando, perdão, filha. Eu só queria proteger-te. Naquela noite, queimei os dossiês, deletei contactos. A vingança terminara, deixando cinzas. Mas a cura começava, devagar, com conversas honestas à mesa, surf ao amanhecer, e o amor que sobrevivera ao inferno. O inverno chegou a Cascais com ventos cortantes do Atlântico, uivando como almas penadas nas falésias de Guincho, e com ele veio uma calmaria frágil, a casa aquecida por lareira crepitante, o cheiro a castanhas assadas no forno misturando-se ao sal marinho. A Ana, agora com 18 anos recém-completados, celebrara o aniversário com amigos da escola, bolo de bolacha e rissóis de camarão, risos e quando na sala como música proibida nos tempos sombrios. Pai, este ano é diferente. Sinto-me
livre, dissera, soprando as velas com um desejo sussurrado que não partilhou. Eu sorri, mas o peso da culpa ainda me curvava os ombros, como um pescador alentejano carregando redes vazias após a tempestade. As sessões com a doutora Sofia continuavam, agora para nós os dois, casais terapêuticos onde desfiávamos as teias de trauma. João, a vingança foi o teu escudo, mas baixá-lo dói mais que o golpe, disse ela numa tarde chuvosa, chá de hortelã fumegando entre nós. Admiti pela primeira vez, eu matei uma parte de mim lá. Tornei-me juiz, júri e carrasco. A Ana, ao lado, apertou-me a mão, mas salvaste-me, pai. Isso basta. As palavras dela eram bálsamo, mas a cicatriz coçava. Notícias esporádicas do Rui, agora num centro de reabilitação em Coimbra, e da Carla, desaparecida em clínicas de desintoxicação no Algarve. O sistema engolira-os, mas eu sabia, monstros não morrem, hibernam. Decidi reconstruir, candidatei-me a um emprego num escritório de mediação familiar em Lisboa, usando a experiência para ajudar outros pais partidos. O primeiro caso foi de uma mãe de Évora, filho roubado por um ex-marido abusivo, ecos do nosso inferno. Ouvia chorar no meu gabinete improvisado, paredes forradas de livros de Camões, e pela primeira vez, o conselho foi o genuíno: lute com a lei, não com ódio. O ódio corrói o vencedor. Ela saiu esperançosa, e eu senti um vislumbre de redenção, pequeno, como o primeiro raio de sol após monção. A Ana, por sua vez, sonhava alto, candidatura à Universidade no Porto, curso de Psicologia, para ajudar miúdos como eu. Ajudámo-a a preparar, noites de estudo com café e fado suave ao fundo, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, voz rouca como o nosso passado. Pai, tu devias escrever um livro sobre isto. A tua história, a nossa. Ri, quem quer ler sobre um pai vingativo? Ela insistiu, todos. É real, é português, dor, luta, amor teimoso. O ideia plantou-se, e comecei a rabiscar num caderno velho, palavras fluindo como dor em cheia, não para publicar, mas para exorcizar. Mas o passado não solta fácil. Uma carta chegou em março, sobrescrita sem selo: sinto falta da minha filha. Deixa-me vê-la uma vez. Da Carla, letra trêmula. Mostrei à Ana, ela leu, lágrimas caindo, parte de mim odeia. Outra parte. Quer entender? Marcámos um encontro neutro, num parque em Sintra, sob as árvores centenárias onde mouros outrora conspiraram. A Carla chegou magra, olhos fundos de remorso genuíno, vestido simples como freira. Filha. Perdoa-me. Eu era fraca, viciada no amor errado. A Ana ouviu, voz firme, não perdoo ainda. Mas aceito que existes. Abraçaram-se brevemente, um nó desatado, e a Carla foi-se, deixando paz embrulhada em dor. O Rui contactou-me por intermédio do centro, uma chamada gravada, voz rouca: João, obrigado por me forçares a mudar. Diz à Ana que sinto muito. Desliguei sem raiva, pela primeira vez, vazio de ódio. Contou-lhe ela, e fechamos o capítulo com um jantar, cataplana de marisco, vinho verde fresco, brindando à nova vida. Agora, no verão seguinte, surfamos juntos em Carcavelos, ondas carregando-nos como promessas. A Ana namora um rapaz da universidade, tímido e gentil, e eu aprovo com um aceno, proteção sem asas cortadas. O livro. Terminei-o, anónimo, enviado a editores. Se publicar, será Sombras no Tejo, história de um homem que vingou, perdeu, encontrou. Eu mato um homem esta noite. Não mais. O monstro adormeceu, e no seu lugar, um pai acorda, inteiro, finalmente.